Bom dia! O devocional de hoje se encontra em Isaías, capítulo 40, versículo 3, e Mateus, capítulo 14, versículos de 6 a 8. Se inscreva em nosso canal, não esqueça de dar aquele like no vídeo e as referências estão lá na descrição. Voz do que clama: preparai o caminho do Senhor no deserto, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. João Batista era um homem muito humilde, mesmo que tenha sido considerado por Jesus como o maior de todos os profetas. Mateus capítulo 11, versículo 11. Com seu exemplo de humildade, ele não se exaltou, mas sabia exatamente qual era o seu papel como aquele que veio para preparar o caminho para o Messias. João pregava com muita paixão e com profundo tom de urgência: é chegado o reino de Deus. O arrependimento que decorre da pregação de João exige uma mudança de comportamento, pois Deus salva o homem do pecado e não aquele que permanece no pecado. Cada homem e mulher deve fazer uma autoconfissão de seus pecados, e isso representa uma tarefa bastante difícil, mas não impossível. Veja os exemplos do filho pródigo e do rei Davi em Lucas capítulo 15, verso 21 e Salmos capítulo 51, verso 3. Você deve também confessar o seu pecado àquelas pessoas que foram ofendidas por ele, pois se as barreiras do orgulho e do egoísmo humano não forem derrubadas, as barreiras que nos separam de Deus continuarão de pé. Mas se você decidir confessar, Deus terá todo o prazer em perdoar, pois Ele é rico em misericórdia e não rejeita um coração quebrantado. Isaías capítulo 55, verso 7. João Batista também foi um homem que não se calava diante do pecado, um homem forte, com uma missão muito importante de levar as pessoas ao arrependimento. Quando Jesus iniciou seu ministério e começou a demonstrar aqueles sinais de Deus entre o povo, a notícia chegou aos ouvidos de Herodes, o tetrarca. Ele era chamado dessa forma porque era governador de um quarto da Galileia. Herodes achava que João havia ressuscitado e era ele quem estava operando milagres. João foi preso por causa da esposa de Filipe, irmão de Herodes. Ela exigiu que ele fosse preso por ele ter dito a Herodes que não era correto casar-se com a esposa do irmão. Veja o que diz Levítico, capítulo 18, verso 16 e capítulo 20, verso 21. João era muito querido pelo povo, que o considerava profeta. Por esse motivo, Herodes não o matou. Mas, em seu aniversário, Herodes ficou bestificado com a dança de sua sobrinha Salomé. Ele ofereceu a ela o que ela desejasse, até metade do reino se assim quisesse. Orientada por sua mãe, ela pediu a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Hoje é o ápice dos festejos juninos no Nordeste, e fazendo uma pequena pesquisa sobre o assunto, pode-se descobrir que, na era cristã, a Igreja Católica juntou vários elementos culturais em uma festa só. Esses elementos são a festa da colheita e da fertilidade, a influência afro-indígena nas comidas, a influência espanhola e portuguesa nas roupas e influência francesa nas danças. A fogueira tem origem pagã e era utilizada para afastar os maus espíritos das suas colheitas. Para Deus, a utilização de práticas pagãs pelo seu povo era abominável. No Velho Testamento, existem muitos exemplos disso. Em Gênesis, ele pede a Jacó para tirar do meio da sua família os deuses estranhos. Em Gênesis capítulo 35, verso 2. E exigia total separação de seus símbolos e de suas práticas. Êxodo capítulo 22, verso 20 e capítulo 23, verso 24. No Novo Testamento, a orientação é a mesma. Afastem-se da idolatria. 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. Os tempos são diferentes, mas a palavra de Deus não muda. Reflita sobre essas questões. Quem ama a Deus, o conhece e o obedece. O que Deus quer de nós é a santidade. Ele quer que cada um de nós viva em justiça, puro e isento de culpa. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza de que eu estou falando agora para pessoas que não têm do que se envergonhar, que não são como essas pessoas que nesse fim de semana se entregaram a vícios, à prostituição, a bebedeiras, ao pecado da gula. Mas se somos santos, não somos assim por mérito próprio. O nosso Senhor nos auxilia, nos livra do tropeço, da culpa. Judas capítulo 1, verso 24.
Portanto, façam todo esforço para estar em santidade, para serem encontrados em paz com Jesus. É por meio dele que somos justificados diante de Deus e encontramos paz. Romanos capítulo 5, verso 1. Quando o cristão procura viver dentro da palavra, ele encontra paz com Deus. E, confessando seus pecados, ele recebe o perdão e a purificação de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. É importante conhecer a verdade, pois somente assim somos libertos da ignorância e do pecado. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela sabedoria que nos dá por meio da sua palavra. Pedimos perdão por nossas falhas, por muitas vezes fraquejarmos diante das nossas dificuldades. Por isso, rogamos ao Senhor que nos fortaleça. Ajuda-nos a rejeitar o que não é seu, para que tenhamos sempre comunhão contigo e com nossos irmãos, para que possamos ser imitadores do teu Filho. Protege as nossas famílias, ajuda-nos a ser exemplo em nossos lares, e assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Desejo a você um dia de muita tranquilidade, na presença do Senhor, e que nós possamos ter nossos olhos abertos para a verdade de Deus em suas Escrituras, e que possamos viver em santidade e obediência diante dele, em nome de Jesus. Amém.